Repita comigo assim: os caminhos do reino. Muito bem, a semana passada nós falamos um pouquinho sobre presença e promessa. E é uma escolha que muitas das vezes nós precisamos fazer. Mas a semana retrasada eu usei um texto e vou repetir hoje, Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino vir, sabe, existem caminhos para nós atrairmos o reino. E para atrairmos o reino, nós precisamos querer, desejar, ter um relacionamento com o rei. Repete comigo: não há reino sem rei. Então há reino sem rei. Portanto, nós precisamos desejar esse relacionamento com o rei do reino. O nome desse rei é Jesus. E quando nós temos esse relacionamento, nós podemos declarar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós desejamos o reino, e hoje eu vou ensinar caminhos, eu quero dizer que o reino de Deus ele pode vir sobre a sua vida. Como? Com saúde, por exemplo, com força, com coragem, com ânimo, disposição. Olha para mim, com disposição, para que as coisas possam acontecer e o mover de Deus possa estar sobre a sua vida. Esse mesmo reino ele pode vir sobre a sua família, trazendo amor, trazendo concordância, trazendo paz. Que venha o teu reino. Esse reino pode vir sobre o seu trabalho, talvez até aquele trabalho que você não tenha, mas que Deus quer lhe abrir a porta, sobre a empresa que você faz parte, que venha o seu reino, que haja provisão, que haja prosperidade. Mas para o reino vir, o rei precisa vir junto. E hoje eu vou ensinar para vocês como nós podemos trilhar os caminhos do reino. Quem quer saber diz amém? O reino aponta para Cristo, o reino aponta para Cristo e seu governo. O reino aponta para o estabelecimento da vontade de Deus, na terra como é no céu. Então, às vezes, o que acontece, e por isso nós não crescemos, por isso nós não desenvolvemos ministerialmente, financeiramente, profissionalmente, como família, como casamento, como marido, como esposa, é porque, na verdade, nós não queremos o reino, nós não queremos a vontade de Deus, porque quando o reino vem, repete, quando vem o reino, também vem a vontade. Não a sua, mas a vontade de Deus, aquela que a Bíblia diz é boa, é perfeita e é agradável. Então existe um caminho, Jesus nos deixou um caminho para que nós possamos atrair o reino, para que nós pudéssemos, melhor dizendo, atrair o reino a essa terra. Então repete comigo assim: semeador, sementes e terra. Você já ouviu falar sobre isso? Eu vou repetir esse tema porque ele é muito importante. É o caminho que vai te levar ao reino, à provisão, à prosperidade, à graça de Deus. Se você ouvir essas palavras e colocá-las em prática, eu lhe asseguro que Deus vai mudar a história da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, do lugar aonde você mora, sabe, do quintal que talvez você mora e tenha muitas famílias ali, mesmo da geografia do bairro onde você está, porque quando o reino vem, o rei reina, e a paz se estabelece e a vontade dele acontece. Eu digo glória a Deus por isso. Então Jesus ele usa exemplos de parábolas, e eu vou falar hoje sobre Marcos, no capítulo 4, 4 parábolas de Jesus apresentando o reino e como nós podemos trazê-lo para a nossa realidade. Então Jesus usa exemplos comuns da sua época, do reino, plantando, colhendo, terra, adubo, semente, esse tipo de coisa, para que a gente possa compreender. Então preste atenção aqui nas metáforas e nas figuras de linguagem, você que não está acostumado com a literatura bíblica. O semeador semeia a palavra. Então o semeador na parábola é o próprio Jesus. Hoje nós somos semeadores da palavra, eu estou aqui na condição de um semeador da palavra, e o semeador semeia a palavra, porque a palavra é semente. Repete isso comigo: a palavra é semente. E às vezes as pessoas querem, eu quero fazer um parênteses aqui, porque o Espírito me diz isso, às vezes as pessoas querem julgar o semeador. Sabe, o semeador não é tão relevante quanto a semente. A semente é mais importante, porque as pessoas ficam julgando os semeadores, os pregadores, os líderes, essa coisa toda, por uma razão ou por outra, porque concordam ou porque discordam. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a semente ela é mais importante. E quando ele está na condição de pregador, ele está semeando a palavra. Então repete comigo: a palavra é a semente. E a terra? Diga: o meu coração é a terra. Então vamos ver como é que o reino se manifesta. Quantos querem viver o reino de Deus? Muito bem. Quantos querem receber a vontade de Deus?
Vire para quem está do seu lado e pergunta, tem certeza? Porque muitas vezes a vontade do rei, ela vai em choque com a nossa vontade. Quem está me entendendo diz amém. Então vamos lá, Marcos capítulo 4, versículos de 3 a 13, diz assim, e eu quero chamar a atenção para essa primeira palavra na NVI, do versículo 3, diz assim, ouçam, diz o quê? Olha, eu vou lhe chamar a atenção porque Jesus repete isso várias vezes ao longo desse texto. Por quê? Porque é muito importante. Então repete comigo, é muito importante ouvir. Por isso você tem 2 ouvidos. Porque ouvir é muito importante. Você sabe disso, a fé vem pelo? Ouvir o quê? E isso tem a ver com semente. E eu vou lhe explicar por quê. Então Jesus diz assim, o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. O semeador ali é um exemplo do camarada plantando feijão, trigo, arroz. Mas o semeador, na verdade, é aquele que planta a palavra. E qual é a semente que cai à beira do caminho? A semente que cai à beira do caminho é o coração, a terra, a pessoa que está na igreja, está presente no culto, mas o seu pensamento está em outro lugar, que entra por um ouvido e sai pelo outro, que não consegue entender a primeira palavra do capítulo, do versículo 3, que é, bota lá a primeira palavra do versículo 3, que é, ouçam, não consegue ouvir, se ouve não escuta, não presta atenção. Então a palavra quando chega para essa pessoa, é como uma palavra que cai, uma semente que cai à beira do caminho, cai à beira do caminho e facilmente as aves do céu vão comer essa palavra, tirar essa semente e ela nunca vai prosperar, ela nunca vai crescer, ela nunca vai dar fruto. Então muita gente no culto, na igreja, na célula, seja lá onde for, são pessoas assim, ouvem mas não escutam, escutam mas não prestam atenção, do mesmo jeito que entra, sai, e a cabeça está em tantos lugares, em tantas situações, em tantos problemas relevantes, não estou falando de coisas idiotas não, eu estou falando de coisas às vezes importantes que você precisa resolver amanhã, mas hoje você poderia ter uma palavra que muda a história da sua vida, mas você não permite que o reino venha, que a vontade de Deus seja feita, porque você não escuta. Existe um outro tipo, eu vou adiantar, porque eu pretendo terminar hoje ainda, tá? Fiquem em paz. Então, o segundo tipo é aquela que parte no meio do terreno pedregoso. O versículo 5 fala sobre isso, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. O que acontece aí? É aquela pessoa que fica muito empolgada, e daqui a pouco o Espírito Santo ele vai mover e faz um mover no final da mensagem, e nós vamos dizer que ele vai mudar a sua história, e a pessoa acredita naquilo, e a fé dela brota naquele momento, e eu digo, vem à frente, vamos orar junto, e ela vem, se ajoelha e chora, mas a capacidade, a qualidade, a terra que tem ali, para aquela semente brotar, ela é muito pouca, então ela aqui recebe muito animada, mas quando chega ali na esquina, que se depara com algum colega, quando volta para casa, que se depara com um problema que está acontecendo na sua casa, ou quando chega amanhã no seu trabalho, ele esquece aquela palavra que estava no coração dele, e aquela palavra se perde, é uma semente perdida, e quando essa semente se perde, a vida da pessoa não muda. Mas Deus não quer mudar a vida de todas as pessoas, quer, mas Deus tem um método, diga método. Método é caminho, é a maneira de se fazer alguma coisa. É o trilho onde você precisa andar para sair de um lugar e chegar a outro. Eu tenho um método para sair daqui e ir para a minha casa. E você também tem, talvez você não perceba, para você ir trabalhar, para você pagar suas contas, para você se relacionar com a sua família. Deus deixou um método para que nós pudéssemos atrair a presença dEle, o reino dEle, a vontade dEle. E o método de Deus é, repete comigo, plantar e colher. Plantar a palavra, diga, a palavra é semente. Existem 2 tipos de semente, dinheiro e palavra. A palavra é uma semente, dinheiro também é semente. E aqui eu estou falando de plantar a palavra. E às vezes você chega, quantas vezes já aconteceu, não precisa levantar a sua mão, você saiu daqui tão animado, ou de uma igreja, de um congresso, de algum lugar, mas quando chegou no primeira dificuldade, você ficou tão, puxa vida, estava tão bom. Eu me lembro do irmão, que ele tinha bastante dificuldade, mas ele adorava ir para o encontro, e ele dizia para mim assim, apóstolo, seria tão bom se a gente vivesse aqui, mas a gente não vive aqui, porque lá é o céu, mas quando ele sai de lá, parece que o inferno volta para a vida dele, porque a semente, ela estava em terra
pouco profunda. Quem está me entendendo diz amém. Existe um outro tipo. Outra parte caiu no versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Nessa aí, a semente cresceu, a semente foi sepultada, foi enterrada, e ela cresceu, e ela começou a virar uma planta, mas antes de que ela pudesse dar fruto, os espinhos, diga espinhos, isso, os espinhos, eles abafaram, eles a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Espinhos são problemas, situações, circunstâncias, pessoas, muitas das vezes pessoas são espinhos, perseguição, dificuldade, amor a certas coisas, como por exemplo o dinheiro, e essas coisas começam a sufocar, e a semente está tentando lutar, a semente é a semente da palavra, é a semente do reino, e ela está tentando lutar, e os espinhos estão sufocando ela. Eu não sei que tipo de coração é o seu, mas se você quer o reino de Deus, você precisa compreender que é muito importante, eu vou dizer, é muito importante ouvir, diga ouvir, e ouvir bem. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E existe um quarto terreno que chama-se de terra boa. Terra boa é aquele que, quando a semente é plantada, a terra recebe a semente morre, e ela vai crescer, e ela vai prosperar. E diz assim, o versículo 8, e ainda a outra caiu em boa terra, e germinou, e cresceu, diga germinou, cresceu, e deu boa colheita. E essa é a colheita que todos nós queremos, diga 30, 60 e 100 por cada semente. E isso é algo muito possível. Deus fez isso com Isaac lá na terra de Israel, com semente. Ele plantou no deserto e naquele ano uma única semente rendeu um fruto de 100 para cada semente. Interessante porque esse é o método. Você ouve a palavra e essa palavra na sua vida ela é uma semente. E ela precisa brotar. Primeiro ela morre, depois ela brota. E quando ela cresce, o reino de Deus veio através da sua vida, através de você, e nasce de dentro de você. E a vontade de Deus começa a ser tão importante, tão boa para você, que a sua vida vai mudar completamente. Quem está me entendendo diz amém. Então deixa eu continuar. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Olha só, existia uma multidão, e no meio daquela multidão existiam esses quatro tipos de terra. Beira do caminho, pouca terra na rocha, no meio dos espinhos e terra boa. Existia disso tudo ali. E quando terminou o culto, e Jesus deu a bênção apostólica, né? Falou que o amor do meu Pai, a minha graça e as consolações do meu amigo Espírito Santo sejam com vocês todos. Agora cada um vai para a sua casa, igual o Vitor gosta de colocar aqui. A multidão fez o quê? Foi embora. Mas existe um povo que ficou com Jesus. Digo os 12. E quem mais? Mais algumas pessoas que estavam ao redor. E eu pergunto para você, quem eram aquelas pessoas que tinham o coração como terra boa? Quem foi embora ou quem ficou para saber mais? Tu consegue compreender por que muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós queremos viver uma vida superficial. Nós não queremos aprofundar, nós não permitimos que a palavra, que a semente, ela seja aprofundada em nós. Por quê? Porque ela muitas das vezes vai contra os nossos princípios, a nossa experiência, o nosso conhecimento, coloca em xeque aquilo que nós pensamos. E aí nós recuamos. É bom estar na igreja. Você vai para o céu, irmão. Você recebeu Jesus como Salvador, glória a Deus, sabe? Já tem um lugarzinho para você lá, especial. Mas aqueles que andam perto, que querem mais, que desejam o reino, que querem a vontade de Deus, esses vão se aprofundar mais. Então ele disse assim, Jesus continua dizendo assim, então disse ele, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas. Então, para quem quer mais, mais vai ser lhe dado. E para aqueles que vão embora, eles já receberam a palavra e já receberam as palavras, beijinho e tchau. Mas para quem deseja mais de Deus, sempre vai ter mais de Deus. Porque para nós, diga para mim, é revelado conhecer o mistério do reino de Deus. Então ele diz mais,
A vocês é dado, portanto, conhecer o mistério do reino, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo não poderiam converter-se e serem perdoados. Por quê? Porque não existe fé, porque não existe terra, porque não dão valor à mensagem, porque ouvem por um lado, sai pelo outro, qualquer tipo de argumento que ouvem na internet, ou de algum colega, de algum amigo, de quem quer que seja, é mais importante do que o posicionamento da palavra, e o que de fato de nós é requerido pelo Senhor é nos posicionarmos diante daquilo que Deus diz e da sua palavra. Então Jesus, no versículo 13, ele conclui essa palavra dizendo assim: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Porque tudo parte de uma verdade, e a verdade é, a palavra é uma semente. E o semeador é aquele que pega a palavra, sai para semear. E se essa semente acha um terreno, que é um coração bom, essa semente ela vai prosperar, ela vai morrer primeiro, mas depois ela vai brotar e vai crescer a 30, diga 30, 60 e 100 por unidade. Todo mundo quer 100, mas será que nós queremos o método de Deus? Vamos avançar, repete comigo assim: os resultados serão visíveis. Eu gosto muito desse texto porque ele é um pouco controverso. A semente vai crescer, repete, semente vai crescer. Glória a Deus, vai crescer e vai brotar, e se você tiver um coração que é um solo bom, e ela for bem regada, foi bem tratada, ela vai crescer e vai se multiplicar muito. Agora eu quero lhe dizer algo, você fazer uma semeadura não é certeza de colheita, ok? Pode haver problemas, o sol, o tempo, a seca, choveu demais, alguma praga deu. Então, pensando em semeadura, nem sempre você semeia e colhe, mas uma coisa é certa: toda vez que você não semeia, você não vai colher nada. Ponto. Ponto. Quantos querem prosperar? Quantos querem ser felizes nos seus casamentos? Quantos querem ter saúde no seu corpo e na sua mente? Todos nós queremos essa coisa, todas essas coisas, e elas são nossas. Existe um caminho, o caminho é aprender a plantar bem no nosso coração a palavra de Deus, e nós vamos ver essas coisas acontecerem. A segunda parábola, ela fala da candeia, Marcos capítulo 4, versículos 21 a 25. Então você vê que é uma sequência de 4 parábolas. Então Jesus diz assim: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Mas o que tem uma candeia, que é uma lamparina, a ver com semente? Eu vou explicar para você o que tem a ver. Quando você é uma pessoa que tem um coração bom, e aquela planta, aquela semente é plantada naquela terra, quando ela é plantada na terra, o que acontece com a semente? Minimamente você não vê mais ela, você só vai ver o quê? A terra. E a semente ela vai morrer. Tem umas aulas de semente que é muito maneira, mas eu não vou poder fazer isso agora porque de fato não dá tempo. É umas paradas de biologia muito legal, você pensar, você pega só um pouquinho, né? Você pega um fruto, uma goiaba. Quem gosta de goiaba? A goiaba é um fruto, não é isso? A goiaba é um fruto. Para que existe a goiaba? Você vai pensar, para mim comer. Não. Também pode comer ela. Mas você sabe por que existe a goiaba? Porque quando ela cai na terra espontaneamente e ela se deteriora na terra, a goiaba, a carne da goiaba, que é aquela parte que você come, ela está escondendo alguma coisa lá dentro. O que é? Semente. A goiaba, a carne da goiaba ou de outra fruta qualquer, ela foi feita para que a semente não morra. Porque não existe nada na terra semelhante a plantar e colher. Deus fez assim. Deus fez assim. E quando a semente, quando ela é plantada na terra, e sabe, ela mantém a semente viva. Até que ela possa, deixa eu explicar melhor, aquela carne da goiaba mantém a semente viva até que ela seja o quê? Plantada na terra. Porque quando ela for plantada, é importante que ela morra. Porque morrendo, ela vai liberar o quê? O fruto. Uma semente de goiaba vai liberar o quê? Uma goiabeira. E uma goiabeira, quanto cresce, quantas sementes de goiaba ela vai ter em cada goiaba? Já parou para pensar o que Deus quer fazer na sua vida, irmão?
por isso que Felipe ficou desanimado aqui quarta-feira. Aliás, eu quero dizer que quarta-feira, né, tem aula do curso de voluntariado, mesmo com a volta das células. Porque o problema da igreja não crescer, a gente canta, né? Que as portas do inferno, nós cantamos hoje, não prevalecerão contra a igreja. A igreja prevalece, mas para a igreja prevalecer, tem que ouvir. Tinha um conjunto, uma banda antigamente, que chamava Ouvir e Crer. Precisa ouvir e crer, porque é assim que vai acontecer. E aí eu vou entrar nessa parábola. Que história? A história da candeia. Então a candeia foi feita para colocar no lugar alto e iluminar a casa, e não para ser escondida debaixo da cama. Quem é essa candeia? Essa candeia é você que quando a semente ela some na sua vida, ela vai brotar, e uma vez que ela brotar, e aparecer o ramo, o talo, depois a espiga, e depois o grão cheio da espiga, aquilo ali é a luz de Deus, é o poder de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus sendo manifestada na sua vida, de maneira que todo mundo, diga todo mundo, vai ver o que Deus fez em você, porque uma semente foi plantada, e você permitiu que essa semente fosse plantada no seu coração, e você regou ela. O que é regar a semente? É quando viu o primeiro problema ali fora, você acreditar mais na palavra que foi plantada no seu coração do que no problema, é você falar contra o problema, é você rejeitar o problema, porque o diabo ele sabe muito bem usar esse mesmo método. Foi assim que ele usou com Eva. Ele disse assim: está vendo essa fruta? Fruta fala do quê? O pessoal diz que é maçã, né? Está vendo, vamos supor que seja, está vendo essa maçã? O que tem dentro da maçã? Tem uma semente. Mas Deus disse: não coma dessa fruta, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí o diabo lança uma semente na mente de Eva. E Deus disse isso? Não é bem assim, não. Se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Quem está entendendo? O que o diabo fez ali? Lançou uma semente. E a pergunta que a gente precisa fazer é: que tipo de semente está prosperando na sua vida? Eu falei do semeador. O semeador semeia a palavra, mas existem 3 tipos de sementes, e talvez 3 tipos de semeadores diferentes. Existe o semeador que é o crente, o pastor, o profeta, que nesse caso aqui é o próprio Cristo. Ele semeia a palavra de Deus. Existe você, diga eu. Você sabia que você é um semeador? E sabe qual é a principal terra que você semeia? Você mesmo. Porque se tem uma pessoa que você confia, quem é? Em você mesmo. Você tem as suas razões, os seus motivos, tem justificativa, explicação para tudo, e aquilo que você fala também se transforma em semente no seu coração. E existem as sementes que são do maligno. Você sabia que o diabo tentou plantar semente na cabeça de Jesus? Jesus chegou 40 dias de jejum, e o diabo chega para ele com fome no dia da necessidade. No dia que você tem aquela briga com seu marido ou com a sua esposa, e na hora de vir para a igreja é uma dificuldade. Aí o diabo aparece na sua mente. Ele não fala com você assim, com chifre, com rabo, nem com tridente. Ele na sua mente coloca assim: pô, você é crente, por que seu casamento é assim? Aí tu vai trabalhar na segunda-feira, você é crente, por que seu trabalho é assim, sua empresa é assim? Os credores não pagam, os fornecedores não entregam, os clientes não aparecem. Desiste desse negócio de Deus está te abençoando coisa nenhuma. Semente, semente, semente. Será que semente tem alguma coisa a ver com semente? Quando é do inimigo, desculpa a piadinha, né? Você mente? Quando é do inimigo, sim. Mas quando é de Deus, ele é mudança, metanoia, mudança da sua mente. Eu falei isso um pouquinho de manhã, não tem muito tempo, mas às vezes dentro da nossa família, vou usar o exemplo do casamento, eu acho que ele é muito real. Então você começa a ouvir ou ver coisas no seu marido ou na sua esposa. Seu marido ronca muito, aí ele é um roncador. Aí você começa, irmã, às vezes esse marido ronca demais, ele não me deixa dormir, eu chuto ele, eu dou cotovelada nele, eu bato nas costas dele, ele continua roncando, e está roncando, e já está roncando assim há 1, 2, 3, 5 anos, sei lá quantos anos de casado você tem, mas você começa a alimentar aquilo, achar aquilo ruim, e ele deixa a roupa espalhada, e ele faz assim, ele bagunça tudo, ele faz uma confusão. Eu estou citando um exemplo, pode ser o contrário também, não há problema nenhum. Aliás, há muito problema, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Aí daqui a pouco você conhece outra pessoa que não ronca. Pelo menos se ronca você não sabe.
nunca dormiu com ela. Que não deixa nada espalhado, claro. Alguém aqui vai para o encontro, jantar ou lanchar, vestido igual um jeca, fedendo, sem tomar banho? Mas às vezes o marido faz isso. Não esse aqui, tá? Mas tem marido por aí que faz. Ah, aqui não tem não, né? Tem algum marido que faz isso aqui? Não, não tem. Tem não. Aí vem uma semente na sua cabeça, você merece alguma coisa melhor do que isso. Tanto para um lado quanto para o outro. Aí cada vez que você vê o problema, mais você fica achando, eu mereço alguma coisa melhor do que isso. Eu mereço alguma coisa melhor do que isso. E a semente, ela está fazendo o quê? Crescendo. Daqui a pouco ela vai brotar, vai botar aquele coisinha de fora. E daqui a pouco cresce, vira uma árvore. E a sua vida está derrotada. Isso funciona em qualquer lugar, em qualquer área da vida. Irmão, preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, qual é a vontade de Deus? É que isso aconteça? Não, mas seja lá quais forem as sementes que você está permitindo que sejam plantadas no seu coração, o que eu posso lhe dizer é que elas vão brotar. E um dia, aí vamos voltar aqui ao texto, olha só o que Jesus está dizendo, porque não há nada oculto, versículo 22, não há nada oculto senão para ser revelado. Quando a semente é plantada no solo, você não vê mais ela, amém? Mas depois de algum tempo você vai ver o quê? Um broto nascendo. Não há nada oculto que não seja revelado. Aquilo que você está plantando na sua vida, aquela palavra, aquela coisa que você está plantando. Dentro da igreja, infelizmente, nós temos muita gente que é assim, gente dissimulada. Não estou falando de vocês, nem dessa igreja aqui não, mas deve ter alguma igreja por aí que é assim. Gente que é maledicente, gente que está sempre disposto a fazer facção, que está sempre disposto a levantar crítica. E criticar e dizer, é ruim, está errado, não funciona, podia ser melhor, não sei o quê, está semeando. Está semeando no meio do povo, está semeando no meio dos irmãos. Mas o que Jesus está dizendo é que a candeia foi feita para brilhar. E um dia, aquilo que está escondido, que é uma semente que está na cabeça de um ou de outro, ela vai aparecer e vai ficar exposta à luz. Repete comigo, tudo que é plantado, um dia vai nascer. E quando nascer, todo mundo vai ver. Por isso que você precisa ter uma boa semente, para que quando nascer aquela fruta boa que tem lá em Gálatas, que diz assim, longanimidade, amor, benignidade, bondade, paz, sabe, essas coisas, são os frutos do Espírito, todo mundo vai ver o que Deus fez na sua vida, diz amém. Então aprenda a ouvir, porque é ouvindo que você recebe as sementes. Vire para quem está ao seu lado e diga, ouça bem. E Jesus fala exatamente a respeito disso aqui no versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, considerem, diga, considerem, atentamente. Não é levianamente, não é distraidamente, é considere atentamente. O quê? O que vocês estão? A semente que você recebeu. Qual foi a última palavra que você recebeu? Jó, por exemplo, a mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquilo foi uma semente. E Jó respondeu para ela, você é maluca? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a semente nasceu, e ele foi restituído, muitas vezes mais de tudo aquilo que ele tinha perdido. Quem está entendendo? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava com fome, estava no dia da necessidade, estava no dia da crise, no dia do problema, mas ele tinha alguma coisa plantada dentro dele, e o que estava plantado dentro dele era a própria palavra, por isso ele responde com a palavra. O que ele responde? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Daqui a pouco vai começar o jejum do primeiro semestre, que eu não sei bem qual vai ser, mas quando chega lá no final do dia, se for um jejum de 8 às 18, e você está com muita fome, você não consegue nem lembrar da palavra. Jesus estava 40 dias e ele tinha o poder de transformar aquela pedra em pão, num hambúrguer triplo. Mas ele disse, nem só do pão viverá o homem. Por quê? Porque ele não deixou aquela semente nascer no coração dele. Sabe, irmão, você é responsável por duas coisas. Diga, duas coisas. A primeira é o que é semeado na sua vida. Por isso Jesus diz assim, considerem atentamente aquilo que vocês estão ouvindo.
É responsabilidade sua. Você ouve tudo, mas você precisa considerar isso, antes de você deixar que esse pensamento entre na sua mente. E a outra coisa é você não regar essa semente, não ficar alimentando esse pensamento. Você está me acompanhando? Está muito complicado? Não alimente esse pensamento, não fica regando isso. Você tem poder sobre a sua mente. Então, se alguém diz alguma coisa, você não aceita. Se você lê alguma coisa na rede social, vai procurar saber se aquilo é verdade. Se for contra Deus, misericórdia, irmão, tem uma palavra de Deus na sua vida. E quando você estiver enfrentando um problema, use a palavra de Deus contra o problema. Isso. Está passando uma situação difícil. Olha, esses meses a situação tem sido muito difícil. E a minha oração todo dia não é dizer assim: Senhor, como é que está difícil, Senhor, me abençoa, levanta dizimista na igreja que eu preciso pagar a conta. Irmão, eu nunca fiz essa oração. Eu nem tenho números para apresentar diante de Deus, mas Senhor, tu sabe que a situação é complicada. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor é o meu Deus, e segundo as suas riquezas, o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Por quê? Porque eu não vou deixar essa semente maligna crescer na minha vida. Eu vou liberar uma palavra de Deus. Está doente? Ai, Senhor, está doendo tanto, está doendo tanto. Pode ser na alma, pode ser no corpo. Está doendo tanto, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus já teve misericórdia de você, irmão. Nós vamos participar da ceia hoje, o corpo já foi partido. Libera a palavra sobre a doença, libera a palavra sobre a dor, libera a palavra sobre o problema. O neném estava me contando de manhã, Carlos Alberto, que ele foi levar o menino para fazer um exame de médico, né, para poder viajar de novo, para jogar futebol. E o cardiologista não quis dar o atestado de saúde para ele, porque achou que tinha algum problema, e disse assim: eu não posso dar esse atestado, não vou dar esse atestado. E quem conhece o neném sabe muito bem como ele age, como ele reage. Eu não aceito isso, ele foi para casa marchando. Jogou o papel lá e orou em cima, o que é a palavra. E levou o garoto no outro médico. O outro médico olhou: não tem nada. Não tem nada. Isso é uma bênção. A gente tem que aprender a usar fé. Mas a fé, ela vem pelo... Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está falando, né, a respeito de você mesmo. Porque você é a maior autoridade sobre a sua vida. Amém? Eu não presto para nada. Irmão, isso não vai dar bom. Um dia essa semente vai crescer, quando você estiver diante de uma situação. E aí você vai perceber. Quando colher, quando a plantinha nascer e aquela coisa ficar exposta à luz. Por isso a gente faz sempre aqui na igreja: bate na mão de quem está do seu lado e diga: Deus te abençoe e abençoado. Você pode ter todos os problemas do mundo, e eu não estou dizendo que não os tenha. Você pode ter todas as dificuldades, mas eu quero lhe dizer: você é um abençoado em Cristo Jesus. Isso não depende de você, Ele já te abençoou. Diz amém? Oh, meu Deus, glória a Deus. Eu já passei do tempo, ainda estou na segunda parábola. Diga misericórdia. Eu digo misericórdia, deixa para lá. E Jesus continua dizendo assim: com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. O que é isso? Qual é a medida que você está medindo? A medida é exatamente o que você está ouvindo e o quanto disso você está escutando. No meio onde você anda, no seu trabalho, seja lá o que for. O que você está escutando? O que está alimentando a sua mente? O que está alimentando a sua alma? É a Bíblia, a palavra de Deus. Ô, irmão, mente para mim não. E se mentir para mim também, que diferença faz? Porque a semente está sendo plantada e logo, logo vai dar fruto. Aí quando dá fruto, você corre para mim, liga para mim, tá? Ou não, liga para o pastor Gleison. Aí ele fica zangado, fica bravo e liga para mim, pronto. Liga para o Léo. Léo, bota seu telefone aqui. Liga para o Jefinho. É assim que acontece. Por quê? Porque eu já vi esse filme. Isso é a reprise de muitos anos. Aquilo que você planta na sua mente, no seu coração, é aquilo que você vai colher. Irmão, isso é uma benção. Gosto muito de pensar assim. E você? A quem tiver, mais será dado. E aquele que não tiver, até o que pensa que tem, vai perder, vai ser tirado. Tudo isso para dizer que o reino, repete comigo, o reino é semelhante a uma semente. Você já percebeu isso, né? Deus, quando criou o mundo,
Ele fez o mundo, a coisa estava toda aqui, o diabo se rebelou contra Deus, e Deus chutou ele do céu, e ele caiu aqui na terra. E Gênesis 1 diz assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra virou um caos. E quando Deus vê que a terra é vazia, é sem forma e está em trevas, como ele reage a isso? Ele usa uma semente. Qual é a semente? O que é uma semente? Uma semente é uma palavra. Nesse caso aqui nós estamos vendo. Pode ser dinheiro também, uma oferta. Mas a semente é uma palavra. E quando a terra está o caos, está escura, Deus lá de cima, Ele não diz assim, puxa, como essa terra está escura, mas Ele diz que haja luz. E houve luz. Não adianta a gente ficar criticando. Adianta a gente profetizar, porque as nossas palavras são sementes, e elas têm o poder de mudar as circunstâncias, porque quando ela entra numa terra que é coração bom, essa terra vai frutificar, e a bênção vai ser revelada. É por isso que você pode se sentir um traste, mas eu quero dizer, você é abençoado. Porque eu estou plantando essa semente há semanas, há meses, e eu estou esperando o dia que ela vai nascer e que vai brotar uma igreja de abençoados, porque uma igreja de abençoados é uma igreja de abençoadores. Diga, eu sou. Diga, eu sou abençoado. Diga de novo, eu sou abençoado. E diga a terceira vez, eu sou abençoado. Para que serve isso? Por acaso é só uma técnica para poder chamar a atenção das pessoas? Não é. É para que você se acostume a falar coisas positivas e boas a seu respeito, coisas que estão na palavra de Deus, porque o reino de Deus é como uma semente, e quando você diz o quê? Você está semeando sobre você mesmo a bênção de Deus. E quando você bate na mão da pessoa e diz, Deus te abençoe, abençoado, você está dizendo isso sobre a vida dessa pessoa, e um dia essa semente vai nascer. Sobre o meu marido eu duvido. Vai sim. Sobre a minha esposa, vai sim. Sobre esse discípulo encardido, também. Lembra daquela palavra que eu preguei uns dias atrás? Estevão estava sendo apedrejado, e Estevão virou uma semente. Ele morreu. Mas a última frase dele antes de morrer, foi liberar uma palavra de perdão. Palavra de quê? Perdão. Ele diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, tem misericórdia deles. E pegaram as roupas, aqueles que eram os algozes, os assassinos, e jogaram aquelas roupas, aquelas túnicas aos pés de Saulo. E não demorou muito tempo. Na Bíblia, 2 capítulos. Estevão morreu no capítulo 7 de Atos, e Paulo se converteu no capítulo 9. Por quê? Porque uma palavra de bênção foi liberada. Estevão morreu e foi para o céu. Jesus ficou de pé para receber ele. E Paulo nasceu de novo. E depois Paulo precisou entender, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Tudo aquilo que eu considerava lucro, hoje eu considero como perda, como esterco, por amor a Cristo. Para pensar o que Deus pode fazer com uma palavra que você está declarando, que você declara sobre a sua vida. E às vezes a gente fala tantas barbaridades. Às vezes dentro da família, porque dentro da família que as pessoas sabem, revelam mesmo quem elas são, né? Ontem eu cheguei, a pastora passou por mim, eu estava assistindo televisão. Acho que era aquele jogo ruim que tinha Santos e São Paulo. Meu Deus do céu, que jogo sem vergonha. Aí eu estava assistindo aquele negócio e ela passou, e ela é mais interessante que o jogo. Aí eu falei para ela assim, mas que gracinha. Aí ela virou para mim, assim, como assim, que gracinha? Eu falei, você é uma gracinha, o que é que eu digo o que para você? Sabe, quando você libera uma palavra, ela deve ter pensado assim, eu sou qualquer coisa, menos uma gracinha. Mas eu já estou profetizando na vida dela que ela é uma gracinha. Ela é uma mulher cheia de graça. Então, a palavra dura, diz Provérbios, ela suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Quem está me entendendo? Palavras são sementes, irmãos. Então Jesus diz assim, Marcos 4, 26, e ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Eu quero dizer que esse homem é você, quando você planta.
E quando você recebe a semente, você é a terra. Então o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A semente morreu na terra, não significa dizer que ele vai botar as pernas para cima. O indivíduo que é agricultor sabe que ele tem que tirar a erva daninha, ele tem que tirar o mato, ele tem que tirar os bichos, ele tem que tirar a praga, tem que jogar pesticida, ele tem que regar aquilo que ele está plantando. Então dorme, acorda e fica esperando a semente nascer, porque senão o indivíduo diz assim: Senhor, eu preciso de um emprego, aí coloca a perninha para cima e fica assistindo televisão até o dia que alguém corta a luz dele, porque ele não pagou a conta de luz. Então, quando você está procurando alguma coisa da parte de Deus, você semeia uma palavra, recebe uma palavra, fala de uma promessa, libera uma palavra sobre a sua vida, faz uma semeadura, dá uma oferta. É isso mesmo, eu estou falando, entrega uma oferta de honra. Quando eu estou passando dificuldade, irmãos, esses dias, esses meses que está difícil, o que Deus falou para mim foi assim: dobra a sua oferta. E não é dobrar no meio não, porque eu pago Pix, não sei como é que você faz um Pix dobrado. Entrego na igreja, nos cultos, e olha, irmão, eu vou a culto na quarta-feira aqui, na quinta-feira em Santa Bárbara, eu estou domingo de manhã aqui, eu estou domingo de noite aqui, são 4 cultos, pelo menos, por semana. Porque quando está difícil, eu preciso do socorro do alto. Não é o socorro de baixo, eu preciso do socorro que vem de cima. Então eu preciso acreditar em quê? Em como eu consigo atrair o reino. O reino é atraído por uma semente. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. E Jesus está explicando como é que o reino vem. Então, noite e dia, você semeia, você planta e você rega, você ara a terra, você tira as pragas, você cuida daquela semente, e a terra, ou seja, o seu coração, por si próprio, vai produzir o grão. Repete comigo assim, versículo 28, aqui diz assim: primeiro o talo, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Vocês estão desanimados para chuchu, né? Parece que está... Qual tipo de semente, qual tipo de coração é o seu? Aquele à beira do caminho, aquele que tem pouca terra, fica até animado. Animado não parece que está muito não, né? Aquele que está no meio de espinhos ou aquele que é terra boa? Se o seu coração é terra boa, e você precisa pensar bem, muito bem, né? Jesus disse o quê? Considerai como você escuta. Considerai. Pensem como você está escutando. Se você recebe bem a palavra, ela vai germinar, ela vai prosperar na sua vida. Se você recebe a palavra errada, essa palavra errada também, ela cresce e prospera. Só que o resultado da colheita é completamente diferente. Quem está me entendendo, diz: eu estou entendendo. Pergunta para quem está do seu lado: precisa que eu ajude? Espero que não. Versículo 29. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Glória a Deus. Quantos querem receber a colheita? Não se esqueça de plantar. Sabe, eu entendo perfeitamente que a semeadura que eu faço hoje não significa dizer que eu vou colher amanhã. Porque se eu planto uma semente hoje, ela não vai nascer amanhã. Mas aquilo que eu estou colhendo hoje é aquilo que eu plantei ontem. É aquilo que eu plantei o mês passado. É aquilo que eu plantei o ano passado. É aquilo que eu tenho plantado durante toda a minha vida. E tudo isso vai se transformar numa grande aposentadoria de bênção de colheita sobre a sua vida. Quem está me entendendo? Eu nunca fiz isso. Começa agora. Meu. Começa agora. Hoje é o dia, o divisor de águas. Então o reino, Jesus compara ele a um grão de mostarda. Marcos capítulo 4, versículos 30 e 32 diz assim: novamente disse ele, Jesus, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Diga, grão de mostarda. Quando ele é plantado, ele é a menor semente de todas. Você conhece, eu já trouxe aqui para você ver um grão de mostarda. É a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce, descresce. E se torna a maior de todas as hortaliças, com grandes ramos. Diga, grandes ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, seja qual for a semente que você esteja plantando, que seja uma semente de Deus, uma palavra de Deus, porque por menor que ela seja, ela vai crescer e ela vai atrair o reino para a sua vida. Diga, o reino.
Quando a gente pensa ministerialmente, é aquele líder ou aquele pastor que diz assim: ah, mas essa igreja, ah, mas essa célula, isso não funciona, essa célula não presta. Eu conheci alguns pastores aqui em São Gonçalo, em Niterói, que quando eu ia para a reunião com eles, em algum momento, eles diziam assim: onde é que é a sua igreja? Eu falava: Jardim Catarina. Lá é terra próspera, né? Aí eu falava: é. Eu me perguntava: ah, por quê? Porque lá tem muita igreja, toda igreja que abre lá cresce. E é verdade. É por isso que os ataques aqui são tão grandes. E quem mora aqui sabe disso. Grandes colheitas, grandes ataques. E eles ficavam pensando assim: eu vou abrir uma igreja no Jardim Catarina. Sabe, nós precisamos aprender a plantar certo. Porque quando nós semeamos certo, o reino, ele vai crescer por si só. Você planta aquela sementinha menor que for, e logo ela vai ser uma hortaliça. A mostarda cresce mais ou menos 1 metro. E assim, as aves do céu, elas se escondem debaixo das sombras daquelas folhas grandes na mostarda. Isso que Deus quer fazer, que o reino cresça. Diga que reino cresça e eu possa me abrigar dentro dele. Sabia disso que está falando o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que vive debaixo da hortaliça da mostarda, que é do reino, aquele que está em Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda debaixo da tenda de Davi. Tem um monte de exemplo na Bíblia, tudo diz respeito à mesma coisa. É um lugar de tranquilidade, é um lugar de segurança, é um lugar de bênção, é um lugar de provisão, é um lugar de alegria, e você pode fazer parte disso. Deus quer que você faça parte disso. Deus quer que você tome posse dessa herança. Isso diz respeito a você, e hoje eu estou lhe ensinando como fazer isso. Então eu vou repetir para você não se esquecer. Primeira coisa, entenda que o reino de Deus, ele vem através de semeadura e de colheita. Então a semente é uma palavra, o seu coração é o solo. Hoje eu estou pregando aqui para, 130, 150 pessoas. Dessas 150 pessoas, quantos têm um coração como solo bom, que estão considerando aquilo que estão ouvindo, e que essa semente vai brotar, primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, que tem aquela certeza, aquela convicção de que vão colher a 30, a 60 e a 100 por unidade. Ou é aquele que a terra que não tem terra, nem chega a morrer a semente, porque o passarinho vai roubar, porque a sua ideia, o seu compromisso, a sua vida, sei lá, os seus problemas, ou aquilo que diverte você, já tirou essa semente, você nem lembra mais do que eu falei no começo. Ou você é aquele que fica entusiasmado: hoje é o meu dia da virada, mas quando chegar em casa alguém vai dizer para você: olha aqui, paga essa conta por favor, a conta de luz vai vencer, senão vão cortar. E aí você desanima de novo: ah, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, que tipo de coração você é? Está sufocado pelos problemas e pelas crises? Aprenda a plantar. Libere a palavra de Deus sobre o seu problema, libere a palavra de Deus sobre a sua crise. Diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então repete comigo assim: eu sou árvore plantada junto a ribeiros de água, eu dou fruto na estação própria, minhas folhas não caem, tudo o que eu fizer prosperará. É isso que você tem que aprender. Tem 1 milhão de textos bíblicos, são mais de 31 mil versículos, mais de 7 mil promessas. Declare a promessa sobre a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente aquilo que você está ouvindo. Não saia daqui achando que o momento resolveu. Aprenda a sair daqui e plantar. E quando tudo parecer ser contrário, continue plantando. Eclesiastes, Salomão diz na sua sabedoria: quem fica olhando para o tempo, nunca semeia. Quem fica esperando a estação, nunca consegue semear. E quem não semeia, não colhe. Nós somos chamados para plantar. Nós somos semeadores da palavra. Nós somos casa de reconstrução, de restauração. E essa ideia precisa ser restaurada. Eu estava vindo para cá, você pode ficar em pé. Passei aqui um pouquinho do que eu esperava. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, dirigindo o carro, e como nós éramos diferentes, como éramos poucos que eu digo, sei lá, 50 pessoas, talvez nem isso.
Mas a gente repetiu tanto, Jefinho, que Deus ia mudar esse lugar, que a gente acreditou. Talvez hoje o que falte a gente acreditar. Porque quando esse era um bairro de barro, de lama, que na frente da minha casa, lá onde o pastor Gleice mora, o pastor Dudu, o Maurício, o Ney, aquilo ali parecia uma hortaliça, né? Da mostarda. Está todo mundo abrigado ali. Porque existe um poder. E ali na frente tinha uma lagoa de lama. Quando eu tirar o carro da garagem, Kleber, é dentro de uma lagoa de lama, que já ia na metade do pneu ali, na calota do meu carro, para eu ir trabalhar ou para fazer qualquer coisa. Mas nós acreditávamos que Deus ia mudar aquele lugar, e que aquelas ruas de barro, elas seriam todas elas asfaltadas. Como é que isso vai acontecer? Eu sei lá como é que ia acontecer. A profecia é assim, a palavra é liberada, ela é uma semente. A semente morre, e você não vê nada, a não ser a rua de barro que tinha aqui, até que um dia a semente cresce. Aí aparece alguém, um governador, um prefeito, um político, sei lá, Deus move o céu e a terra. Ele é dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e os seus habitantes, do Senhor são as montanhas, são os mares, os reinos pertencem a Ele. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. De tanto plantar, um dia nasceu. Eu lembro que eu falava lá no começo, quando eu dei aquele terreno onde é o prédio da 44, eu fiz uma oferta, aquele terreno, ele valia R$8.000. Duvido muito que você compre um terreno ali naquela rua hoje por menos de quanto? 50 mil? 40? 50? Aqui fora deve estar beirando 100 mil se tiver, né? 120. Está mais caro do que lá na... Está mais caro que lá na... Como é que chama aquilo lá? Alphaville. Onde mora... Aqui. Mas foi culpa minha, irmão, desculpa. Ou não, né? Porque se você tem um terreno aqui, ele vale muito. E eu profetizei, se você quer comprar um terreno aqui, compra agora. O pastor Isaías comprou o terreno atrás da casa dele. Não sei quem lembra disso. Mas semearam tanto na cabeça dele, reclamando, porque ele botou muito aterro no terreno para nivelar, ficou bacana. Terreno jóia, atrás da casa dele, lá, quem sabe onde ele mora. E começaram a reclamar, porque a água está ventando no vizinho. Vizinho, sabe, reclama de tudo. E às vezes o vizinho reclamão, ele está plantando semente na sua cabeça e encheu tanto a cabeça do cara, coitado do pastor Isaías, que ele vendeu aquilo lá. Mas vendeu barato demais. Vendeu barato demais. E um dia eu disse, se você quer comprar, compra. Porque vai chegar a hora que você vai querer. E não vai poder. Não vai conseguir. Eu não sei se hoje a gente tem a mesma coragem. A mesma fé. Mas a fé, ela vem pelo quê? Ouvir. Então, se a gente começar a falar que as barricadas vão sair, que o tráfico vai regredir, que a vida aqui vai ser segura e próspera, e se você falar nisso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, isso vão ser semente no seu coração, e um dia essa semente vai nascer. E quando ela nascer no coração de um, no coração de outro, só nasceu em 2 corações até agora, no meu e do Tiago, acho que é só lá em casa. Mas ele vai nascer no coração de um, no coração de outro, no coração de outro, no coração de outro. E aí, irmão, é muita semeadura, é muita semente brotando. O inimigo não pode prevalecer contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não contra a igreja que reclama, mas contra a igreja que profetiza. Será que eu tenho uma igreja assim aqui? Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.